Romanos 4, 18 ao 21, o título é simples. É um título simples, é um título atual. Crer ou acreditar contra a esperança. Porque recordo-me de um louvor muito antigo, até quem costumava cantar muito era o Ângelo. Vivemos num mundo sem esperança. Ou seja, há muitos anos cantávamos este louvor. Mas acho que hoje, mais que nunca, parece que aquilo que mais falta é esperança. Tudo aquilo que nos rodeia, de certa forma, não são boas notícias, são más notícias. Ou seja, a cada dia ligamos a televisão e há más notícias. Sobem os preços, há conturbações, a guerra continua, não há... Enfim, o preço do gás, prevê-se colapsos, enfim, dos mercados. As pessoas começam a ver posto em causa a sua vivência diária, de como é que vão fazer face às suas responsabilidades, porque na realidade os preços dos bens aumentam, mas os salários permanecem. E não estou a... Mas este é o dia-a-dia. O dia-a-dia é infundir desalento, infundir desesperança. Ou não sei se estou a atribuir uma nova palavra ao dicionário português, que já estou. Mas as pessoas vivem... Já não se vive com um vislumbre nem sequer praticamente do ir de férias. Ou do descansar. E isto vai avassalando e vai entrando e vai penetrando naquele seio, que são o seio daqueles que são salvos, que têm fé e que dizem que querem agradar ao Senhor e que dizem que todas as coisas podem a Cristo que nos fortalece. Mas diante das derradeiras contingências do dia-a-dia, muitas vezes vemos-nos incapazes. Mas também na Bíblia mostra-nos várias histórias de pessoas que contra qualquer tipo de visível esperança tiveram que crer. O primeiro foi o nosso pai na fé, aquele que é Abraão. E a palavra de Deus, Paulo escrevia aos romanos, recordando-lhes a fé de Abraão, dos quais todos nós herdamos essa não promessa, mas a promessa foi já, de certa forma, cumprida. E, portanto, ao ser cumprida em Abraão, nós herdamos a bênção de Abraão. Porque Deus cumpriu essa promessa. Mas Abraão teve que se ver numa situação, numa contingência, no qual tinha uma promessa que era um bocado descabida. Que era que ele iria ser pai de muitas nações. E ele, no entanto, diz que o seu corpo estava acabado e o da sua esposa também. E ele não via... Como é que é possível que isto vá acontecer? Ou seja, é-lhe contado, diz a palavra do Senhor em Hebreus, que isso é-lhe contado como justiça. Porque crer ou ter esperança quando se vê, também diz o apóstolo Paulo, e vamos de alguma maneira vê-lo, e agradeci assim, tenho o relógio, obrigado, relata que isso não é esperança. Às vezes as pessoas têm esperança quando veem, quando têm coisas tangentes. Mas a esperança, a fé, é a esperança de acreditar que aquilo se concretizará, mas não se vê, não é palpável. Nós cremos num Deus que não vemos, mas temos a fé e a certeza que Ele está em nós, Ele está no nosso meio, Ele habita no nosso coração e Ele vai transformar-nos de graça em graça e de glória em glória, porque a Sua palavra é verdade. O qual, Romanos 4, 18 a 21, o qual em esperança creu contra a esperança. Ele acreditou contra qualquer tipo de esperança de que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E diz, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, para a sua própria circunstância, que já estava amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Diz, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado, diz comigo, fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele deu glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Em Filipenses 1,6 está escrito ali atrás, diz que temos por certo isto mesmo, que aquele que em nós, começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Isto é uma coisa que nós temos a certeza, não podemos duvidar e temos que fortalecer-nos na fé, ainda que todas as contingências e tudo aquilo que nos rodeia sejam más notícias.
As boas notícias é que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, pagou pelos nossos pecados, redimiu-nos, justificou-nos e vê-nos já como uma obra concluída, apesar de que estejamos ainda em construção. Agora, nós temos que permanecer nas promessas de Deus, tal como permaneceu Abraão, para que estas promessas se tornem reais, se tornem cumpridas, como foi cumprida a promessa de Abraão, e nós herdamos essa promessa. Somos abençoados, todas as nações à face da terra, por meio de Abraão. Muitas das vezes vêm coisas às nossas vidas e vêm palavras de Deus. Para nós é muito difícil. Como é que é possível se tudo aquilo que está ao meu redor dita-me o contrário, aquilo que é tangente, aquilo que eu vejo, aquilo que eu provo no dia-a-dia, aquilo que eu experimento no meu lar, aquilo que eu experimento na minha nação, aquilo que eu experimento a trabalhar com as pessoas, as contingências, as notícias. Pois, acreditemos ou não, são fake news. Aquilo que nós nos alimentamos são fake news. São notícias falsas que querem simplesmente enfraquecer a nossa fé, enquanto nós devemos fortalecer a nossa fé. Acreditar quando todos os indícios são favoráveis é fácil. Agora, acreditar quando todos os indícios são desfavoráveis, isso é ter esperança, é ter fé. Fé, esperança, enfim, vão sempre aliadas da mesma forma. E resta a esperança, a fé, a esperança e o amor, sendo que o amor é o maior destes, dizia Paulo à igreja dos Coríntios. Mas recordemo-nos que neste mundo, na situação em qual vivemos hoje, que não é favorável, ainda há esperança. Ainda há boas notícias. E as boas notícias é que nos momentos nos quais são sem precedentes, a Igreja de Cristo pode manifestar a glória de Cristo, porque dizia também Paulo aos Romanos que no mundo a criação está expectante à espera e à procura de que os filhos de Deus manifestem a sua glória. Amém? Para isso é absolutamente necessário não só que creamos, mas que creamos quanto à esperança. Contra a própria esperança. Porque às vezes a esperança não é tudo aquilo que nós queremos ou aquilo que desejamos. Mas há algo muito importante e queria ir a Hebreus 6:13 para recordarmos uma coisa. Nós normalmente, quando falamos acerca das promessas de Deus, focamos-nos no recipiente. Ou seja, dizemos, Deus deu-me uma promessa, é para mim. Tomo posse, não é? Mas na realidade devemos focar-nos nele. Quando Deus dá uma promessa ao seu povo, quando Deus dá uma promessa a ti e a mim, quando Deus deu a promessa a Abraão, diz que ele fê-lo por seu nome. Ele fala por amor ao seu nome. Por isso ele é um Deus no qual jamais poderemos ser defraudados. Todos nós nos defraudamos a nós mesmos e defraudamos as pessoas que estão à nossa volta. Nós muitas vezes desejamos e queremos fazer bem e temos boas intenções. Mas a nossa natureza impede-nos de que muitas vezes levemos a cabo aquilo que desejamos fazer. Ou que cumpramos aquilo ao qual nos comprometemos. Grande parte das vezes, quando estamos a fazê-lo em Cristo, é levado a cabo pela pura misericórdia e graça de Deus. Porque nós, por nós mesmos, não somos capazes de cumprir as promessas. Mas Deus não pode negar a sua própria natureza, que é totalmente fiel, porque todas as suas palavras são dadas por amor a seu nome. Todas as coisas foram feitas por Ele, nele e para Ele. Nós próprios fomos criados à sua imagem e semelhança, com o propósito de dar-lhe glória a Ele. Muitas das vezes faz-se muito ênfase em que é para nós. É por amor a seu nome. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não havia ninguém mais importante do que ele, por quem jurar. Agora faço uma pergunta. Haverá alguém mais importante do que Deus? Quando Deus nos fala, será pela nossa importância, pela nossa relevância, ou será pela relevância e pela importância de quem Ele é? Não mudou.
Jurou por si mesmo e disse: prometo que te hei de abençoar muito e te hei de dar uma descendência numerosa. Ora, Abraão esperou com paciência. Aqui é uma chave, é que muitas das vezes nós não temos paciência. E ademais, hoje em dia, cada vez mais, menos, porque já está tudo ao toque de um dedo. A paciência falta-nos. Fervemos em pouca água. Mas Abraão esperou com paciência e deste modo alcançou o que Deus lhe tinha prometido. Quando uma pessoa faz um juramento, jura por alguém que é mais importante. Se bem que a palavra de Deus diz que não devemos jurar. E é assim que resolvem de vez todas as questões. Ora, Deus quis demonstrar com absoluta certeza àqueles que haviam de receber a herança prometida que a sua decisão nunca mudaria. Foi por isso que garantiu a promessa com um juramento. Jurou por amor ao seu nome. Estas são, portanto, duas coisas que não podem ser modificadas. E a respeito destas, é impossível que Deus nos engane. Todas as palavras de Deus não mudam. Nele não há sombra de dúvida nem variação. Ele é o Pai das luzes, de onde provém todo a boa dádiva e todo o dom perfeito. Não há forma de haver engano. Deste modo, e gostaria que lêssemos este versículo com fé, com ganas. Deste modo nós, diz comigo, nós, que encontramos segurança nele, devemos agarrar-nos com firmeza à esperança colocada diante de nós. Essa esperança está dentro de nós como uma âncora da vida. Uma âncora segura e firme, que através do véu do templo penetra no santuário de Deus. Em seguida começa a falar do sacerdócio de Melquisedeque. Esta âncora, esta esperança é Jesus. Assim, por muito mais que sejam as notícias, e o embate causa, porque ainda por cima há pessoas, por exemplo, quando tu recebes uma notícia de uma enfermidade, quando tu recebes uma notícia, não sei, coisas fatais vêm à tua vida, esta palavra, às vezes nós professamos-a, mas vivê-la, essa prova tangente de fé, de permanecer na esperança, permanecer na promessa, quando o chão por baixo dos pés começa a desaparecer e parece que de repente começa a haver um abismo. Mas ainda nesses momentos, a esperança que é Cristo está connosco. Abraão passou por diversas situações até herdar a promessa. Inclusive, Sara teve um riso um bocado de escárnio à promessa. Abraão também fez das suas, mas ainda assim permaneceu com paciência e alcançou a promessa. Jeremias foi um oráculo de Deus. E todos vocês conhecem, vou dar somente estes dois exemplos. Jeremias, no capítulo 27, simplesmente para depois relerem em casa por curiosidade, traz uma profecia às nações. O oráculo de Deus vem dizer às nações que o Império Babilónico iria governar sobre elas e que eles iriam ter canzis sobre eles. Iriam ter um jugo. E esse jugo iria permanecer por 70 anos. Sobre o qual também o reinado do sul de Judá iria estar. Alertou também, neste capítulo 27, acerca dos profetas falsos. E logo em seguida, Ananias vem profetizar, utilizando a simbologia de quebrar um jugo de madeira, que Deus vem dizer, Deus diz para vocês, povo de Israel, Deus diz-vos, a vocês, igreja, hoje em dia está muito de moda, Deus diz-te que Deus vai fazer isto e vai fazer, e é tudo em teu benefício. As pessoas não estão preparadas hoje em dia para receber más notícias. As pessoas não estão preparadas para viver, de repente, quando parece que as coisas já não eram como eram de antes. Sofrem um embate.
questionam e querem ouvir palavras como os profeta Ananias, que veio dizer, não, este jugo será quebrado e agora mesmo em 2 anos isto vai acabar. E o Senhor veio e chamou Jeremias para confrontar Ananias e disse-lhe, olha, vai dizer-lhe a Ananias o seguinte, porquanto ele quebrou os jugos de madeira, eu porei jugos de ferro. Não de madeira, de ferro. E toda a nação, todos os animais, tudo se terá que servir ao Império Babilónico baixo Nabucodonosor durante 70 anos. E aquela que não assim fizer, sofrerá a minha ira. E diz-lhe a Ananias o seguinte, que ainda este ano ele perderá a vida. E assim aconteceu. Podes ler 27, 28 e 29. Que é agora onde vamos. Porque esta é a parte que normalmente as pessoas enquadram Jeremias, que Deus tem planos de bem, sem falar-te em quando é que Deus te manifesta que Ele tem planos de prosperidade e bem para a tua vida. E então dá a palavra Jeremias, o Senhor a Jeremias para o povo, no capítulo 29, os versos centrais são os versos 10 ao 14, mas vou ler alguns anteriormente para enquadrar isto. Mas vamos ao 10. Assim diz o Senhor, logo se cumprirem para a Babilónia 70 anos, atentarei para vós e cumprirei para convosco a minha palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Na Bíblia para todos diz, são planos de prosperidade e não desgraça, que se concretizarão num futuro de esperança. Vão-se concretizar. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Amém? Evidentemente que isto era uma profecia, era uma palavra que era dada, mas esta palavra é para o povo de Deus. Mas anteriormente, no verso 4, 5 e 6, o Senhor diz ao povo, ok, vocês estão baixo o exílio, vocês estão numa situação controversa. O mundo jaz baixo o maligno, diz a palavra deles em Lucas. Mas o maligno que governa este mundo não pode agir sem a autorização de Deus. Então é assim que é necessário que todos os filhos de Deus que estão neste mundo passem por situações similares ao que passou aqui o povo de Deus. Então o Senhor diz, Deus de Israel, todos os exilados que ele portei para Jerusalém, para Bila, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos e dai às vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Normalmente nós, tendencialmente, quando nos vemos às vezes contra circunstâncias abrumantes, que nos abrumam, temos a tendência a diminuir-nos. Ele estava a dizer ao povo, ok, apesar de vocês estão baixo o exílio, uma coisa vocês têm que fazer, vão ter que continuar a fazer a vossa vida comum. A gerar filhos, a multiplicar-vos, a dar aos filhos em casamento, fazer casas, a trabalhar. Ou seja, não muda nada. Aquilo que eu estava a dizer é que eu continuo a ser o vosso Deus. Significa que em todos os processos, quando nós dizemos e todas as coisas operam conjuntamente para o bem, e vamos tocar esse versículo, entendamos uma coisa, que inclusive estas situações mais inócuas, menos desejadas, que ocorrem no mundo onde vivemos, que nos ocorrem a nós diretamente, são para manifestar a glória de Deus. E em seguida começa a dizer, ok, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor para que
Na sua paz, vós tereis paz. Quando poderia continuar mais, queria também enquadrar este versículo que muitas das vezes não enquadramos bem. Ora pela paz da cidade, para que venha a paz. Nomeadamente é quando nós estamos numa cidade ou numa circunstância desvantajosa. Então já estamos numa situação tão desvantajosa que o melhor é que peçamos paz sobre aquela cidade. Porque a paz que pode haver nessa cidade, que não dobra o seu joelho diante de Deus, vai sobrevir também como paz para a nossa forma de estar e viver, seguindo a adorar a Deus. Amém? Mas Deus tem planos de bem. Só que nós, nomeadamente, temos sempre a nossa vista posta naquilo que passa. Nós não conseguimos estar como filhos de Deus, não conseguimos entender que nós já não temos que ver somente aqui, senão que nós já somos, e Paulo diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais e divinas. Significa que nós já estamos pela eternidade. E como nós só conseguimos ver o mundo aqui, não conseguimos contemplar a eternidade, não entendemos muitas vezes os planos que Deus tem para as nossas vidas. É engraçado, o pastor Luís Filipe no outro dia estava aqui a compartilhar muitas vezes as pessoas que é acerca, pensam que uma situação pessoal minha que é acerca disto ou daquilo, mas agora eu entendo acerca do que é que realmente é. Amém? Muitas vezes nós não conseguimos contemplar os planos de Deus. Conseguimos entoar que os seus planos são mais altos do que os nossos, mas não conseguimos esquadrinhar o coração de Deus para poder entender. E muitas vezes não conseguimos sequer submeter-nos diante de Deus. Mas virá o tempo no qual nós buscaremos a Deus de todo o coração. Ele dizia ao seu povo: virá tempo no qual me buscareis de todo o vosso coração. E aí veremos a glória de Deus. Onde já não tomaremos em conta somente aquilo que é visível, mas não, como Paulo dizia, se não pomos os olhos naquilo que é invisível. E então suportaremos o peso da prova. Temos que ver o fruto do processo, não o processo. Normalmente nós vemos os processos da nossa vida, mas não conseguimos colocar os olhos no fruto. Quando estamos simplesmente focados nos processos, nas circunstâncias, nas notícias, somos cheios e ficamos cheios de ansiedade. E isso não nos permite ver a glória de Deus. Virão tempos quando nós abrangermos os nossos olhos ao céu e pudermos contemplar essa eternidade. Contemplar o quão largo e profundo é o amor de Deus para connosco. Então, que toda a ansiedade se dissipa e nós ancoramos e agarramos às promessas e fortalecemos na fé. Em Romanos 15:13 diz que Deus, de quem vem a esperança, vos encha de toda a alegria e de paz na fé, para que essa esperança seja cada vez mais pelo poder do Espírito Santo. Vamos ver uma coisa. Eu acho, e abro-te o coração sinceramente, acho que cada vez mais nos afligimos, nos diminuímos ante os desafios, ante as circunstâncias, ante as más notícias, em vez de abrirmos a porta do nosso coração a contemplar a eternidade de Deus, os seus planos, e enchermos de alegria e termos a paz daquele mesmo Deus que nos deu a promessa, aquele mesmo Deus que nos salvou, aquele mesmo Deus que nos chamou para uma viva esperança, nos aumentará essa esperança será cada vez maior, porque o poder do Espírito Santo opera nas nossas vidas. Deus não nos deu um espírito de covardia. Paulo diz isto a Timóteo, recordando-lhe a fé da sua avó Loide e dizendo-lhe que era necessário que ele avivasse o fogo do dom de Deus. Não, Deus deu-nos um espírito de poder, de amor e de moderação e de mente sã, para poder encarar as coisas tal como elas são, para deixarmos de frenesins. E aí então a paz, diz a palavra do Senhor, a paz que sobrepassa todo o entendimento, enche os nossos corações. Porque nós já não refutamos com as situações. Porque nós começamos a contemplar aquilo que está mais para além daquilo que é visível. Ele venceu ao mundo e deixou-nos a sua paz. E disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições.
Ele não nos prometeu um caminho largo, prometeu-nos um caminho estreito. Mas esse caminho de vitória, caminho de salvação. E quando me ponho a pensar nisto, evidentemente que ecoa sempre o versículo de Romanos, que todas as coisas operam conjuntamente para o bem daqueles que são chamados conforme o seu propósito. E aqueles que amam a Deus. Amém. Mas diz que todas as coisas, todas, não só aquelas que são mais favoráveis, mas as que são desfavoráveis, as más notícias que nos sopram, aquilo que são notícias falsas que o inimigo vem trazer também e Deus permite venha às nossas vidas, para quê? Para que conjuntamente operem para o bem. E quando Paulo está aqui a falar, ele está a realçar sempre a esperança. Agora, é o Espírito de Deus que nos fortalece, é aquilo que nos aumenta as forças. Entendamos uma coisa, primeiramente, é que Deus tem planos. Sempre. Planos de bem. Deus tem um plano de bem para ti, Deus tem um plano de bem para mim. Por muito má que sejam as notícias, por muito má que seja a circunstância. E a outra coisa é que Deus é por nós. Agora, nós isto sabemos-lo, agora temos que aplicá-lo no nosso dia-a-dia. Mas uma coisa, David estava habituado a cuidar o rebanho das ovelhas de seu pai. Tinha já defendidos do urso, do leão. Mas quando o seu pai mandou levar comida aos seus irmãos, os próprios irmãos escarneceram dele e disseram que ele tinha maus intuitos de coração. Mas ele viu que havia um gigante incircunciso que, utilizando nomeadamente a ferramenta do medo, porque os filisteus tinham provavelmente muito mais medo do exército israelita e do exército do rei Saul do que provavelmente o exército do rei Saul, que até então tinha sido invencível. E eles estavam ali escondidos, estavam num vale de Elá, e por trás da montanha estavam os filisteus e mandaram aquele gigante Golias, e toda a gente ali estava com medo. E havia homens com bastante experiência de guerra. David não tinha experiência de guerra. E ele foi e venceu o gigante. Porque foi no nome do Senhor. Será que foi por isso só? Não, é que ele tinha absoluta confiança, tinha toda a sua esperança colocada no Deus ao qual ele louvava e servia. Portanto, não havia a mínima nesga de medo ou de contemplar a probabilidade de que poderia ser derrotado. Assim, quão grande foi o desafio do gigante, assim, quão grande foi a vitória de David. David disse, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem poderei ter medo? De quem ter medo? Mas nós, nomeadamente, às vezes aqui dentro do salão da igreja e entre irmãos, parece que nos viramos como gigantes. Mas quando temos que enfrentar os gigantes, parece que nos viramos como pulgas. É que diante do gigante é que se vê a fortaleza de Deus manifesta no valente que aporta e que vai com a sua graça. Não é aqui, diante da circunstância, diante da provação, é que vemos e comprovamos o quão grande é o nosso Deus e o tamanho da esperança que nós temos depositada, o tamanho da fé que nós temos depositada, e vemos então a operação do Espírito Santo que nos vai aumentando essa esperança e que nos vai fortalecendo. Aí então vemos que Deus é por nós. Mas se nós não exercitamos isso, podemos simplesmente, como lirismo, dizer Deus é por nós. Agora, David dizia com toda a autoridade, porque de quem vou ter medo? É o Senhor quem defende a minha vida. Quem é que me vai assustar? Quem é que me vai assustar? Só eu é que me posso assustar a mim mesmo, se me vejo ao espelho. Passa a expressão. David não temia porque tinha absoluta segurança em Deus. Em quem é que tu tens a tua segurança? Em quem depositas? Se Deus é por ti, é que não é basta só com dizer. É necessário vivê-lo. David dizia que na minha angústia, toda a gente conhece estes versículos. Na minha angústia clamei ao Senhor, o Senhor escutou-me e pôs-me a salvo. O Senhor está comigo, nada tenho a temer, que mal me poderão fazer os homens.
O Senhor está comigo, Ele é o meu protetor. Hei de ver derrotado todos os meus inimigos. Melhor é confiar no Senhor do que fiar-se nos homens. É melhor confiar no Senhor do que fiar-se em homens importantes. Mas a ver uma coisa, normalmente quando nós lemos este versículo não é homens. Não. Começa por ti. O pior é que nós nos fiamos em nós mesmos. E o pior é que nós pensemos que inclusive somos homens importantes. Porque temos direito a uns certos e determinados minutos de fama diante de uma plataforma para falar acerca daquele que é realmente importante. Ou porque fazemos qualquer coisa para aquele que é alguém realmente importante. Isso teria que ser aquilo que deriva da sua grandeza e que para nós é o mínimo que podemos dar-lhe, porque continuamos a ser devedores ao nosso Senhor. E quando nós temos esse sentimento, não de ver por obrigação, mas de ver por consagração, então tudo faz sentido. Começamos a ver que Deus é realmente por nós. Não temos que temer a nada que nos circunde. E se Deus é por nós, quem é então contra nós? Quem virá contra nós? Morte, angústia, nudez, nada nos pode separar do amor de Deus para nós. Não é de nós para Deus. Amém? O salmista dizia, nada tenho a temer. Podes dizer nada tenho a temer? Deus é por ti. Deus é por ti. Contra ti mesmo. Porque Ele é o importante. E por último e terminando, Deus é aquele que te fortalece. Deus fortalece-nos. Nós muitas vezes queremos fortalecer-nos a nós mesmos. Mas não é a nossa fortaleza, é a fortaleza de Deus. Toda a gente conhece os versículos de Isaías 40, quando fala acerca daqueles que perdem as forças. Vamos lê-lo. Porventura não sabes ou não ouviste dizer que o Senhor é um Deus eterno? Palavra de Isaías de Deus para Jacó. Para Judá, perdão. Não se cansa nem perde as forças, a sua sabedoria é insondável, ele dá forças ao cansado e enche de vigor aquele que é fraco. Até os jovens se cansam e se fatigam e os mais valentes também tropeçam. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Lançam-se como as águias. Correm sem se cansar e andam sempre sem se fatigar. Estou a ler da Bíblia para todos, não da Almeida Revista e Corrigida. Quantos conhecemos este versículo? Quantos o aplicamos? Ou quantos dias dos 365 dias da nossa jornada com Deus o aplicamos? Olha, eu lamentavelmente muitas vezes digo que estou cansado. E na verdade não devia dizer que estou cansado. É sempre nos momentos de maior conflito e debilidade que o poder de Deus se pode manifestar nas nossas vidas. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido continuamente. Quando não tenho nada para dar, é quando Deus dá. Quando penso que tenho muito para dar, não serve nada aquilo que eu tenho para dar. Paulo teve essa experiência. Toda a gente sabe, quando Paulo orou 3 vezes, pediu ao Senhor que lhe tirasse aquele aguilhão da sua carne. E o Senhor disse, não, Paulo, não te vou. É necessário que permaneça aí. Basta-te a minha graça. Nós às vezes queremos nos ver livre de várias situações. E o Senhor diz, não, ok? Fica aí. Isso é necessário. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos aprender aquilo que Paulo aprendeu.
Paulo aprendeu que na sua fragilidade se aperfeiçoava o poder de Deus. Muitas das vezes, quando nós estamos a viver contradições, e às vezes são pequenas contradições, às vezes no meio do povo vejo pessoas que à mínima contradição, blasfemam contra aquilo que continuamente falam quase todos os dias. E uma pessoa fica abismada, porque a palavra de Deus diz que aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, senão é aquilo que sai na boca. E aquilo que sai pela boca é aquilo que está na abundância do nosso coração. E às vezes fica abismado, às vezes uma pessoa compreende e evidentemente a única coisa que tem que fazer é orar pelas pessoas e confiar que é Deus quem faz a obra e que todos temos momentos no qual às vezes dizemos não só o que nos vai do coração, senão às vezes muito mais do que nos vai do coração. Mas aprendemos que é num momento de maior debilidade que podemos encontrar a maior perfeição do poder de Deus. Se nós assumimos essa fragilidade. E foi isso que Paulo fez. Paulo assumiu a sua fragilidade. Paulo entendeu que no momento da sua fragilidade era quando Deus aperfeiçoava o seu poder e a sua força e assim ele podia ser usado. Então assim, ele já não tinha que se queixar daquela circunstância, daquele aguilhão que ele tinha. Disse, ok, bem-vindo aguilhão, vou viver contigo porque é contigo que se aperfeiçoa o poder de Deus. Alegro-me com as fraquezas, com as injúrias, com as privações, com as perseguições, com as angústias que passei por amor a Cristo, pois quando me sinto fraco, então é que sou forte. Mas nós tendencialmente queremos é sentir-nos fortes. E quando nós nos sentimos fortes, parece que temos um Deus fraco. Mas quando nós aprendemos que não há nenhum problema em viver na fragilidade, e que levando e pondo essa fragilidade aos pés de Deus, então Deus vai fortalecer-nos Ele. Deus é a nossa fortaleza. Nele devemos perseverar continuamente. Nele devemos esforçar-nos na sua graça. Mais dizia a Tiago, irmãos devem sentir-se profundamente felizes ao terem de passar por várias provações. E quando nós às vezes temos situações, e às vezes as provações para um, o tamanho de uma provação pequena que é para um, às vezes pode ser uma grande provação para o outro. Ou seja, uma das coisas que nós temos que aprender é não comparar-nos uns com os outros. Porque aquilo que se compara, diz a palavra de Deus, está sem entendimento. Aquilo que é pequeno para mim pode ser grande para ti. Aquilo que é grande para ti pode ser pequeno para mim e vice-versa. Cada um tem aquilo que Deus permite que vaia no seu caminho. Não há nada que não seja feito sem a autorização de Deus. Ele é soberano. Até diz a palavra do Senhor, até quando nos cai um pequeno pelo, nós nem sabemos que temos, Ele sabe perfeitamente, Ele tem cuidado de nós. Amém? Mas devem sentir-se profundamente felizes ao terem de passar por várias provações, pois sabem que uma fé assim provada dá como fruto a perseverança. Procurem ser perseverantes até ao fim para chegar a ser completamente perfeitos sem que tenham falta de nada. Assim que quando nos vêm as situações, más notícias, processos, coisas pessoais, ministeriais, familiares, aquilo que nos rodeia, enfim, enfrentemo-lo com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Permitamos que Deus nos fortaleça, que seja Ele que nos dê a capacidade, seja Ele aquele que nos capacita para podermos chegar ao fim. Porque hoje vamos ultrapassar uma etapa, amanhã vem outra, para a semana vem outra, no outro mês vem outra. Às vezes há etapas que são mais frutuosas do que outras. Às vezes há estações que são mais como a primavera. E outras vezes há estações que são mais como o outono, em que as folhas caem. Mas tudo faz parte do processo em que Deus nos está a fortalecer. Amém? Em 1 Pedro, e termino com isto, diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa ser necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Para quê? Porque nos têm que vir provações? Porque nos vêm dificuldades?
para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando vêm as provações, quando vêm as situações, enfim, menos desejadas, entendamos que isso vem simplesmente para que nós exercitemos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa paciência, que não é nossa, mas vem de Jesus Cristo, para que isso seja tomado como glória na vinda de Jesus. Na Bíblia para Todos diz que elas servem para pôr à prova o valor da vossa fé. Essas situações servem para quê? Para mostrar-nos o quão valioso é a nossa fé em Cristo. O quão valioso é a nossa esperança naquilo que não se vê, mas temos a certeza que está connosco, que é por nós e que tem planos de bem por nós e que no meio de cada circunstância nos está a fortalecer, não nos está a debilitar. Não há nada que nos venha à nossa vida que nós não possamos suportar. Deus não o permite. Mais bem, Ele com cada situação dá-nos uma saída nele, para a sua honra e para a sua glória. E nesse momento Ele está a fortalecer-nos. A ti e a mim. Recordemos e recordo, e peço aos irmãos do louvor que subam, a forma como Paulo animou os discípulos, tendo estado a predicar em Listra. Como é que foi? Ele traz ser apredejado. Atos 14, 19, 22, toda a gente sabe onde está. Diz que vieram alguns judeus de Antioquia e de Icónio e convenceram a multidão e apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade. E pensavam que ele estava morto. Assim que a situação de Paulo era bastante difícil. Agora imagina-te a ti numa situação como a de Paulo. Ou seja, as pessoas pensavam que tinham apedrejado Paulo até ao ponto que ele tinha sucumbido e estava morto. Deixaram o seu corpo ali deitado. Olha, menos um. Com este já não temos que nos preocupar. Este já não nos vai chatear a pregar as boas novas do Evangelho. Mas diz, mas rodeando os discípulos, muito importante, rodearam-no os discípulos. Que bom é que os discípulos de Cristo nos rodeiem quando nós estamos prostrados. Automaticamente Paulo levanta-se. Levantou-se e voltou a entrar na cidade. Este é como a praga do pulgão. Não nos vemos livre dele, nem vamos. Não se cala nem baixo d'água. Eu imagino a Paulo minimamente, ao ter sido apedrejado, devia estar desfigurado. Ou seja, a figura de Paulo não seria algo apetitoso de ver. Não devia estar muito bem vestido, porque as suas vestes deviam estar absolutamente manchadas e sujas, não só do pó, mas da sangue que tinham provindo da sua face. Imagino. Eu imagino o cenário de Paulo voltar a entrar na cidade com os discípulos. Não se queixou. Não acusou os que os apedrejaram. Não. E o que é que fez Paulo? Saiu no dia seguinte com Barnabé para Derbe e diz que, tendo anunciado, ele continuou a sua jornada. Ele não se deteve, continuou a sua jornada. E continuou a anunciar, diz, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, vírgula, e feito muitos discípulos. E eu quando estava a ler isto, já li isto não sei quantas vezes na vida, começou-me a sobressair esta pequena afirmação que está gramaticamente destacada com duas vírgulas. Uma vírgula antes e uma vírgula depois significa que é uma afirmação contundente. Depois de ter sido apedrejado, não se queixou, levantou-se, continuou o seu caminho, predicou o Evangelho e foi àquela cidade outra vez e fez muitos discípulos. Recordam-se do versículo que lemos antes, em 1 de Pedro? Porque é que nos vêm as provações? Para pôr à prova o valor da vossa fé
E assim é manifestada a glória de Cristo. O que é que aconteceu aqui com Paulo? Aquela situação redondou para que Paulo não se detivesse, mas seguisse, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que Deus era por ele. Ele sabia que Deus tinha um plano de bem para ele. Tinha um plano e um propósito glorioso para ele. E que aquela situação era para fortalecê-lo. E não só fortalecê-lo a ele, senão que dele viessem sair muitos discípulos. E voltaram para Listra, Icónio e Antioquia e confirmaram os ânimos, dizendo, animando as pessoas, olha, força, força, porque esta foi uma, mas virão mais. E dizia, permanece na fé, pois muitas mais tribulações nos importa passar para que entremos no reino de Deus. Passaste por uma circunstância, ânimo, ânimo, porque pronto virá outra. Não sei se dimensão será maior, será pior, mas Deus é contigo. Deus tem um plano bem para ti e Deus quer fortalecer-te de maneira que de ti e de mim se possa seguir a cumprir Mateus 28 e Marcos 16, possam ser feitos muitos discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinando as coisas que eu vos tenho ensinado, fazendo discípulos a todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16. E estas mesmas sinais vos seguirão. Cegos recuperarão a vista. Leprosos serão sanados. Surdos ouvirão. E exultarão que Deus é fiel. Que Deus é bom sempre e para sempre. Assim que eu quero desafiar-te a ti e a mim a que nos agarremos firmemente à esperança que há em nós, que é Jesus, que é uma âncora firme, que passou para além do véu. Ele é o sacerdote Melquisedeque, ele está sentado à direita do Pai. Ele intercede por ti e por mim. Ele tem um plano bem para ti e para mim. Deus é por ti, Deus é por mim. Deus é por teu vizinho, Deus é pela tua esposa, Deus é pela tua mãe. E tu, pela tua fé, poderás levar salvação à tua casa. E Deus, em qualquer circunstância que estejas a passar, mais difícil, menos difícil, tentação, provação, Deus está a fortalecer-te. Deus está a fortalecer a tua fé. Deus é contigo. Não tens nada de que temer. Ele é desde sempre e para sempre. E Ele conhecia-te desde antes do ventre que estava a formar da tua mãe. E Ele tem um propósito perfeito para a tua vida. Assim que não te faças menos, senão que deixa que Deus se engrandeça na tua vida para que lhe possamos dar honra e glória para todo o sempre. E que todas as pessoas possam ver que o Deus ao que servimos não é um Deus que retrocede, senão é um Deus que avança e que o seu povo avança para salvação. Assim que eu peço que levantes e fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor e louvemos o seu nome. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, Tu tens planos de bem, Senhor. Tu és a nossa viva esperança. Tu és a âncora que está para lá do véu, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, a nossa mentalidade só alcança aquilo que é visível, aquilo que é palpável, Senhor, Pai. Mas no nome de Jesus, sabemos bem, meu Deus, podemos alçar os nossos céus para o alto, porque é daí que vem o nosso socorro, é daí que vem o nosso auxílio. Senhor, em cada circunstância, Senhor, de más notícias, Senhor, Tu tens um plano de bem para cada um de nós. Em cada provação, Senhor, Tu nos vais dar a saída, Senhor. Deus, Tu sempre fostes por nós. Perdoa às vezes, Senhor, que não Te reconhecemos no caminho. Deus, Tu és por nós, Senhor. Deus, Tu fortalece-nos, Senhor. Fortalece este ministério, fortalece cada família, Senhor. Fortalece cada pessoa, cada jovem, no nome de Jesus, Senhor, para que possamos permanecer firmes até ao final, Senhor, e que possamos, independentemente de ser, meu Deus, apedrejados como foi Paulo, possamos perseguir com
a dignidade de sermos chamados com uma santa vocação de pregar a Tua palavra e de fazer muitos discípulos, e que estes discípulos possam ser bautizados no nome do Pai, do Filho e Espírito Santo e ser cheios do Espírito Santo, para que possam levar a Tua palavra, Senhor, de onde quer que vayam, e aí afirmar que é terra santa, Pai, no nome de Jesus. Aquilo que passa nesta terra nada é comparado, Senhor, com a glória vindoura que podemos estar contigo, e sabemos que somos cidadãos, Senhor, da eternidade. Assim, Pai, no nome de Jesus Cristo, vivifica-nos em Ti, fortalece-nos no Teu Espírito, Senhor, fortalece a nossa fé e traz-nos paz que sobrepassa todo o entendimento, Senhor, para que possamos encarar dia a dia os desafios desta vida, Senhor, neste mundo, e dar glória ao Teu nome e manifestar a Tua glória, porque, Senhor, a criação, meu Deus, espera ardentemente que os Teus filhos manifestem a Tua glória. Pai, no nome de